vamos dar início, com um pequeno atraso, à nossa conferência livre, cujo tema é Emenda Constitucional 95, o colapso da pesquisa e da educação no Brasil. Conferência livre é uma das atividades desenvolvidas em todo o país pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que se reunirá agora nos dias 24 até dia 26 de maio em Belo Horizonte, durante a Conferência Nacional de Educação Popular, o CONAP, que é uma resposta dos movimentos sociais à ação do governo de descaracterizar o Fórum Nacional de Educação e postergar a realização da Conferência Nacional de Educação, conforme está prevista na lei que cria o Plano Nacional de Educação. Então, como uma promoção do PROIFES, Federação, e da DURG Sindical, nós estamos realizando essa conferência livre para discutir isso que nós chamamos de o principal fator que irá, sem dúvida nenhuma, atrasar muito o cumprimento das 20 metas previstas no Plano Nacional de Educação. Esse evento está organizado em uma mesa de abertura, que em seguida já vamos começar, e depois com uma palestra que será proferida pelo professor Gil Vicente, que vai exatamente abordar os efeitos da Emenda Constitucional 95 sobre a educação, e na sequência 3 mesas. A primeira mesa será a mesa dos reitores, das universidades federais e dos institutos federais. A segunda mesa será a mesa dos pesquisadores, formada pela SBPC e pela ABC, e uma terceira mesa formada pelos sindicatos e pelos estudantes, suas organizações, UNE, UE Livre, UBS. E, durante esse processo, ao final da segunda mesa, a nossa ideia é apresentar um manifesto para ser analisado e discutido e aprovado, indicando as nossas preocupações acerca desta emenda constitucional e alguns caminhos que estamos pensando trilhar com vistas a superar essas dificuldades. O professor Paulo Mors, que é o nosso presidente da DURG, já está na mesa, para a qual eu passo a palavra para dar início à nossa conferência livre. Obrigado, professor Lúcio. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui em mais um evento que antecede o encontro em Belo Horizonte de 24 a 26 de maio próximos, da Conferência Nacional Popular de Educação, que é ligada ao Fórum Nacional Popular de Educação, qual juntou-se o PROIFES nesse movimento nacional de tentativa de resgatar a discussão democrática da educação nesse país. Eu quero chamar para compor a mesa de abertura a vereadora Sofia Cavedon, representando a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, por favor. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Tem uma plaquinha por aqui. Aqui está, em frente a esse computador. O deputado Adão Vilaverde, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nosso velho parceiro. Obrigado, deputado. A professora Andréia Barbosa Gouveia, pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que é presidente da AMPED. Muito obrigado. Fica aqui. O presidente do PROIFES Federação,
Professor Newton Brandão. Brandão, obrigado. Por favor. Composta a mesa, eu quero dizer que a iniciativa dessa conferência livre é do fórum, especificamente da Federação, Proifes Federação, dirigida pelo professor Brandão. Nós somos em parceria nós somos federados ao Proifes, somos os anfitriões dessa conferência. E nós, a DUC Sindical, está este ano completando 40 anos. 40 anos de luta, 40 anos de muitas conquistas, muitas vitórias, muitos dissabores, muitas derrotas. E continuaremos na luta, continuaremos sempre firmes nessa luta. Esses 40 anos são um período de que muito nos orgulhamos. Eu vou começar passando a palavra à vereadora Sofia Cavedon. Cada um dos participantes dessa mesa de abertura terá 5 minutos para se manifestar. Vereadora, por favor. Muito obrigada. Obrigada, presidente Paulo Morse. Será que demora um pouquinho? Quero agradecer o convite, a gentileza e a alegria e a honra de estar nessa mesa. Cumprimento o professor Newton pela iniciativa que deve estar sendo feita no Brasil todo, né? Andréia, do Fórum Nacional Popular, que nos orgulha que a sociedade civil não tenha se submetido ao golpismo, à retirada da democracia nesse país e dado, vamos dizer assim, legitimidade a uma conferência proposta por um presidente que está destruindo a educação brasileira e que deformou o Fórum Nacional. As últimas nomeações do Fórum Nacional são, na minha opinião, não têm respaldo na Constituição, pois é a representação das igrejas para discutir educação nesse país, né? E nada contra as igrejas, mas o Estado é laico e nós precisamos, reitora, prazer, Jane. Então, nós precisávamos mesmo, enquanto sociedade, organizar um fórum popular e a gente se orgulha do processo de CONAP. Os debates, por mais que não tenham sido debates, eu diria assim, na dimensão de quando um governo, de fato, coloca a democratização da educação na mão do povo, como foram as duas primeiras conferências, as grandes conferências nacionais, não foram massivos, mas foram muito representativos, os debates preparatórios da Conferência Nacional Popular. Então, e cumprimento o nosso companheiro Adão Vilaverde, né? Cumprimentando a Assembleia Legislativa, a resistência, brava resistência nesses anos aí, deputado de desmonte e de reprodução aqui no Estado, dessa lógica de Estado mínimo que hegemoniza nesse momento o país. O que eu queria trazer de contribuição? Nós estamos monitorando os planos nacional municipal de educação em Porto Alegre. O nosso fórum não foi desmontado como foi desmontado o fórum estadual, né? Que sequer foi chamado a Fórum Estadual de Educação a participar. Nós temos um fórum, e é verdade, plural, enfim, mas ele fez, assim como ele promoveu a CONAI, nós contestamos, nós e os professores, e pouquíssimas pessoas foram participar da conferência, ele fez um monitoramento do plano. E o monitoramento do plano, no primeiro ano de monitoramento do Plano Municipal de Educação e Nacional em Porto Alegre, é límpido, é um desastre o que aconteceu. Nós temos meia dúzia de estratégias cumpridas, de 300 e poucas estratégias em Porto Alegre. Todas, a grande maioria das estratégias receberam um não. E este fórum é importante, foi entregue inclusive para a Comissão de Educação na Câmara Municipal. Significa que nós temos isto que a professora Sônia Ogiba, ela não está aqui, ela representa a URGS no fórum, está muito ativa, está na coordenação do fórum, ela estava
na Câmara, ela diz as poucas, eu quero dizer para vocês, estratégias cumpridas, ou porque existem já mecanismos em Porto Alegre, mas a maioria são da educação superior ainda. E vocês, com certeza, têm elementos para mostrar o quanto ela está em risco, né, a educação superior. Mas é na educação superior as estratégias, me dei o trabalho de somar, de analisar a primeira avaliação, monitoramento que o nosso fórum está fazendo. É na educação superior. Nós temos questões tão graves como de 4 a 6 anos, nós temos muitas crianças que eu ainda não consegui dimensionar. Em que número? 4 a 6, idade obrigatória, desde 2016, fora da escola em Porto Alegre. Bom, trago esse elemento para dizer que é muito importante que a sociedade civil faça esse movimento de resistência, de balanço, porque se o plano nacional não foi o plano que nós sonhamos, ele não saiu 100%, a gente considera que tem limites na relação público-privado, ele tem brechas que foram abertas. Se é um plano que a gente conquistou no Congresso alguns avanços importantes, voltou a ser a meta do 10% do PIB, ele não foi o que nós sonhamos, mas ele tem metas ousadas, fundamentais, no acesso à universidade, na qualificação, em todos os níveis e modalidades. Mas aqui é espaço superior. E esse para nós, o nosso plano, o monitoramento dele, a denúncia do não cumprimento, é instrumento de luta nesse momento da resistência pela retomada da democracia. O teto colocado por 20 anos de congelamento condena o país a voltar à miséria, a voltar a indicadores gravíssimos, inclusive de perda de soberania, combinado, e, portanto, com a justificada pelo teto e pela questão econômica, privatizações, entrega da nossa soberania. Eu imagino para que caminho esteja indo a pesquisa, porque foi a primeira a ser fortemente atingida, né, em todas as nossas universidades. E um país sem pesquisa não tem soberania. O Brasil poderá voltar a ser exportador de commodities, né, perder um espaço fundamental de construção tecnológica, de agregar valor e riqueza ao nosso país. Então, dizer que nós estamos fazendo o nosso papel da cidade, vocês estão puxando o debate das universidades, assim como no Brasil inteiro se resiste, né? E eu encerro dizendo que o próprio presidente Temer, presidente golpista, ele disse, olha, a reforma da Previdência vai depender do novo governante. Quando eles desistiram, enfim, diante da nossa luta, e eu quero dizer que o fim dessa PEC, nefasta PEC da morte, vai depender da retomada da democracia, da resistência que a gente possa fazer, venha fazer, da retomada da justiça nesse país, da revogação da prisão injusta, ilegal e infundada do presidente Lula e de eleições livres de fato, soberanas e que recompõem a vontade popular nesse país. Assim é que a gente pode superar essas medidas que são de exceção, que são golpistas e que não honram a história do Brasil e a luta brava da educação brasileira. Um bom encontro para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora. Eu quero completar a composição da mesa de abertura, convidando o companheiro Claudir Nespolo, presidente da CUT do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, aqui. Muito obrigado, Santos. Companheiro Claudir, o senhor tem 5 minutos, por favor, para se manifestar. Pronto, tia. Pronto. Muito bem. Queria, professor Paulo, agradecer a oportunidade de compor essa mesa. Tenho certeza que aqui nesse auditório está efetivamente as relações da base da universidade que está muito dispostas a enfrentar um tema cabeludo, um tema de alta complexidade, como este que propõe a emenda 95, né, que já começa a fazer as vítimas de norte a sul do Brasil, e a gente sabe exatamente o que está em disputa. Então, saudar essa iniciativa, saudar meus companheiros e companheiras do CEPER, estão aqui prestigiando, educação, portanto, pública, né, todas as suas dimensões.
Dizer para vocês, ao abraçá-los e abraçá-las, que a CUT tem se batido de frente com esta emenda, tanto na sua elaboração como no curso da sua efetivação. Já estamos observando uma disputa muito ruim para nós, que é a disputa de setores da sociedade para efeito de gravar recursos para o futuro. A tendência natural, lamentavelmente, meu companheiro Vila, é nossa militância da área do SUS, da saúde, se enfrentar com a nossa militância da área da academia, se enfrentar com a militância da área da agricultura familiar para disputar os recursos. Eles nos colocaram, portanto, com essa emenda, numa lógica de disputar, botar o teto, o que vai levar, obviamente, uma disputa para onde vai, na medida que fica restrito o nível do orçamento do investimento. É um crime que fizeram com o Brasil, um crime que fizeram com o nosso futuro. Nenhum país do mundo que pense em ser um país soberano, um país que consiga construir uma condição de desenvolvimento, impõe esse tipo de medida administrativa. É um dos raros países, é o sonho dos banqueiros. O sonho dos banqueiros foi expresso, né, na PEC, na antiga PEC, agora a emenda 95, porque ela efetivamente segura o recurso para conseguir cumprir meta fiscal, portanto, dá satisfação para o mercado, dá satisfação para os papéis, para quem investe nesta área, em detrimento daquela possibilidade da gente baixado, terceirização, trabalho intermitente, enfim, os indicadores levam para a lógica de menos distribuição de renda. Isso aí tem tudo a ver com o centro do debate que vocês estão processando, e o PROINFES não podia estar fazendo outra coisa senão enfrentando essa temática, propondo o debate para a base da universidade, obviamente levando em conta a defesa das políticas da instituição, agora não esquecendo sempre que essa coisa é feita por governos, por maiorias circunstanciais. Se no período anterior teve oportunidade imensa de expansão, de fortalecimento, de alavancagem das mais diferentes dimensões da educação, agora é o estreitamento absoluto. Se essa turma se legitima em 2018, agora no final do ano, nas eleições, se é que haverá eleições, se legitimar com maioria constitucional, bom, o que não foi feito ainda vai ser feito. Nós temos que conversar sobre isso. Acabou a ingenuidade, né? Não tem mais como ter ingenuidade. Os polos, como é que é? Os dois projetos estão muito claros, né? A emenda, né, do ponto de vista de reduzir a receita, e a briga por recurso, onde é que vai o recurso da União. A grande disputa das eleições vai ser para onde vai os recursos. É a disputa pelo dinheiro. Se amplia ou concentra. Essa é a disputa, né? E o Lula está na cadeia, vou dizer para vocês muito claramente aqui, não, mas o cara já vai falar de política, né? Já vem a história de misturar política. Não, vamos ser bem objetivos aqui com nós. O mesmo aparato, a Rede Globo, coordenando, com todo respeito à imprensa que está aqui, mas a Rede Globo e as outras se salvam precariamente, coordenando, né, com todas as federações empresariais, algo que a gente tem dificuldade de compreender, como com uma federação empresarial tipo a Fiergs, a Fiesp, né, se estivesse representando efetivamente os interesses da indústria brasileira, estaria na linha de frente combatendo esta PEC e não assinando embaixo. É uma lógica perversa o que está acontecendo. São sinais de que a elite brasileira renuncia ao seu papel de ajudar a alavancar um projeto de desenvolvimento e prefere se inserir de forma subordinada. A quem? Aos interesses dos grandes capital. Essa é a lógica, né? Agora, o importante é reter, e eu concluo com isso, para não abusar da sua paciência, da paciência de vocês, no olhar da CUT é o quê? O mesmo aparato, né, que fez o golpe na Dilma, Rede Globo, federações empresariais, partidos tradicionalmente servis aos interesses do capital, com seus núcleos dentro do judiciário, os mesmos foram os que apoiaram, esse mesmo arco de aliança fez a emenda, a antiga PEC, agora a emenda 95. É os mesmos que impuseram a reforma do ensino médio. É os mesmos que fizeram a reforma trabalhista dizendo que era para modernizar as relações de trabalho. É os mesmos que quase acabaram com a aposentadoria, com as regras de aposentadoria. E é os mesmos que prenderam o Lula para impedi-lo de concorrer. Por isso o Lula é um preso político. Porque quem viu as imagens do triplex deve estar envergonhado. Aquele triplex lá, um triplex mequetrefe pra caramba. O MTST andou ocupando aquilo ali e viu. E onde é que está aquela reforma, o elevador, que conversa fiada, tem passado a conversa com o apoio desse aparato.
E um amplo setor entra nessa conversa porque, bom, é o PT, é o pessoal do PT, então está valendo tudo, dá-lhe pau. Então aqui não é falar de eleição, falar de PT, ou ser esquerda ou direita, aqui se trata do seguinte, acabou a ingenuidade. Ou tu tá com o aparato da Rede Globo e o seu campo de aliança que fez o que fizeram, ou você está com aqueles que ainda têm a última contenção possível. E a última contenção possível diante de um longo período absolutamente de subordinação do Brasil, atrasando mais 30, 40 anos, como os militares fizeram em 64, um futuro país desenvolvido, que é estar com quem está lutando pela libertação do Lula, pela libertação injusta, pela prisão injusta, mas colocando que não é pelo Lula. É exatamente para acabar com a PEC, com a emenda 95, é para botar limite em outras paradas e não no orçamento da União, que é para recompor direito trabalhista, que é para a gente buscar uma condição de desenvolvimento para o Brasil com distribuição de renda. É isso que está em jogo. E minha conversa encerra por aqui, quer dizer, parabenizá-los pela iniciativa de baixar o debate, vamos baixar o debate para ir tirando um pouco as fantasias que tem, olhar nua e cruamente quem que está sendo fritado nessa história, identificar e nós cumprir nosso papel de multiplicadores, porque os microfones dos nossos inimigos de classe são poderosos por demais, tá bem? Então, sucesso, estamos juntos. A CUT não vai renunciar ao seu papel de denunciar permanentemente o que está acontecendo e dizer que o que nos interessa é a pauta da classe trabalhadora, que envolve, sim, uma educação pública, fortalecida, que inclua todos, universal e que olhe a pesquisa, o desenvolvimento como elemento estratégico para o futuro. Para isso, tem que derrotar esta emenda, e a emenda derrota botando essa gente nas eleições, se houver eleição, obviamente, no seu devido lugar. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado, Claudir. Eu passo imediatamente a palavra, os próximos 5 minutos, ao deputado Adão Vilaverde, velho parceiro nosso de longa data. Alô, está bem? Alô? Alô. Bom dia a todos vocês. Para mim é uma honra, uma satisfação. Presidente Paulo, nosso representante nacional, Newton, Andréia, que coordena a sociedade civil, né, Andréia, na preparação da conferência aqui no Estado, a nossa vereadora Sofia, que é uma militante comprometida aí com a educação no nosso país, no nosso Estado, aqui em Porto Alegre, meu presidente da CUT, Claudir, também um grande lutador, e todos os professores, professoras, pesquisadores, enfim, daqui do Estado, de fora, pessoal do ensino público estadual que está aqui do CEPERS. 2 ou 3 considerações assim para reforçar o que já foi dito aqui, né? Primeiro, é evidente que o congelamento produzido por esta PEC 95 nas áreas sociais do nosso país, para as próximas 2 décadas, eles fazem parte, eles estão ligados, vamos dizer assim, ao fio condutor de toda a estratégia política em curso hoje, vamos dizer assim, no nosso país, a partir deste brutal ataque à democracia, o Estado de Direito e as enormes conquistas que nós havíamos conseguido no último período, e estão em sintonia, em certa medida, com características muito fortes no cenário internacional. Se fosse uma situação meramente local, talvez fosse algo conjuntural, não estrutural, e mais fácil de enfrentá-lo. Há uma disputa mundial, para mim, sobre a questão de fundo, que é quem financia as políticas públicas nos países e de onde deve vir estes recursos. Para dar um exemplo, se fala em tudo que é tipo de reforma no Estado brasileiro, mas não se diz uma linha sobre um negócio chamado, professor Lúcio, reforma tributária. Por quê? Porque o modelo tributário brasileiro, como outros modelos de outros países, é o negócio mais atrasado,
mais conservador, mais regressivo e pior. É absolutamente central na transmissão da desigualdade o modelo que nós temos no nosso país. Por isso que a elite brasileira é chamada por alguns estudiosos e pesquisadores de elite do atraso, professor Rolim. Né? Por isso que ela é chamada de elite do atraso. Por quê? Porque ela utiliza, inclusive, o modelo tributário para reproduzir o processo de desigualdade. Então, o pano de fundo de tudo isso aí, né? Por que o ataque à democracia no nosso país? Por que a retirada de direitos? Por que o ataque às áreas sociais, de um modo geral, e da educação no particular, congelando por 20 anos aí e perdendo recursos nos próximos 20 anos? Por que atacar a formação, a qualificação profissional, o debate democrático, os avanços do plano, mesmo com os limites, mas enfim, os avanços que o Plano Nacional de Educação teve e tal? Por que atacar isso? Porque você fica 1 mês ou 2 meses sem passar recurso para pesquisa, você termina 15, 20 anos de pesquisa. É isso. Para que 2 meses sem passar dinheiro para um grupo de pesquisa, acabou com a pesquisa. Cara, você de 5 anos trabalhando e fica 6 meses sem receber um negócio, acabou a pesquisa, zerou. Né? Ou seja, nós já éramos um país que vínhamos com todo o crescimento, o desenvolvimento, com a melhora de um conjunto de políticas na última década e meia, ainda éramos um país enormemente dependente. Enorme dependente. Eu conheço, por exemplo, um negócio que se utiliza, que é um conceito mais técnico, mas é o desequilíbrio na balança comercial tecnológica do Estado brasileiro. Nós temos a Embraer, nós temos a Petrobras, nós temos uma série de questões na área tecnológica que vendemos um avião para fora, mas o que nós importamos de tecnologia é muito maior do que nós produzimos no país. Então, vocês imaginam, com todo esse esforço dos últimos anos, nossa vice-reitora que está aqui, de investimentos em pesquisa, em educação nesse país, que foram os investimentos que melhoraram em relação à década de 90 do século passado e o início desse século, com todo isso, o país ainda é um país altamente dependente, é um país altamente subordinado. Então, agora, o que estão fazendo é para esmagar este país. E volto ao tema. Quer dizer, a Dilma foi tirada quando nós estávamos na seguinte encruzilhada. Ou nós tentávamos fazer política compensatória com recursos do orçamento público carimbado, do jeito que ele é, que é um cobertor curto, puxa aqui, os pés ficam de fora, puxa para os pés, a cabeça fica de fora. Quer dizer, ou nós entrávamos com medidas estruturais. O que é medida estrutural? Era o debate da reforma tributária, ou seja, quem vai financiar as políticas públicas nesse país. E aí não tem saída. Até os Estados Unidos, a França, inclusive, tem um modelo tributário progressivo. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar mais ou menos, paga mais ou menos. Quem não pode pagar, não paga. Quer dizer, o negócio mais simples que deveria ser. Aí apertou o calo, ou seja, nessas horas, ou você avança, ou você faz a política da banca. E a política da banca é essa política que está aí. O que está em curso, nesse momento, é uma subordinação ao rentismo, à financiarização, às metas fiscais, ao mercado. É isso que está dando o tom e é isso que está, vamos dizer assim, capturando, vamos dizer assim, aqueles já parcos recursos públicos que iam para as políticas sociais, está sendo capturado para fazer essas políticas e atender esses interesses, fazer esses agrados, vamos dizer assim, ao sistema financeiro. Né? Então, para fechar, eu não tenho nenhuma dúvida que esse processo que vocês estão fazendo de resgatar a discussão democrática, né, de centrar fogo na necessidade deste desgoverno, vamos dizer assim, recuar nessa PEC 95, e principalmente, como referiu o Claudir, formar uma aliança com todos aqueles atingidos por isso, e não ficarmos disputando as migalhas que vão sobrar disso aí, porque a nossa estratégia de luta em relação à PEC tem que ser uma estratégia global, ou seja, de não permitir que ela ganhe curso. E isso passa, obviamente, por um processo político-eleitoral nos próximos dias, nos próximos meses no nosso país. Então é isso. Parabéns pela iniciativa, presidente e todas as entidades aí. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Imediatamente passo a palavra à professora Andréia Gouveia, do Fórum Nacional Popular de Educação. Seus 5 minutos, professora, muito obrigado pela presença. Obrigada.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar o PROIFES pela iniciativa, a Durgs pelo protagonismo aí, nos colocar nessa ação. É muito bom poder ter na mesa deputados, vereadores, pensar que o Poder Legislativo ainda tem um espaço para a nossa voz da resistência, e cumprimentar o companheiro da CUT. As centrais sindicais fizeram um 1º de maio belíssimo no Brasil todo, mas especialmente em Curitiba, da onde eu venho. Fizemos um dia de resistência, um dia de festa pela possibilidade de estar junto, ainda que um dia muito duro, porque a situação toda é muito difícil, mas foi um dia belíssimo de dizer: a democracia nesse país passa, sim, pela liberdade do Lula e pelo restabelecimento da possibilidade do diálogo. E acho que a construção da CONAP ela tem uma relação direta com isso. A ideia da gente pensar que não dá para pensar política educacional nesse país sem uma trajetória e um respeito ao diálogo com a sociedade civil organizada e com um espaço público de discussão das nossas divergências e das nossas disputas de projeto, num espaço que, de fato, os interesses privatistas possam e precisem se apresentar de maneira aberta, porque acho que esse é um dos grandes desafios. Nós temos uma história longa nesse país de defesa da educação pública no espaço público, da onde nasce a ideia de conferências nacionais de educação, que tem uma longa trajetória. Se a gente voltar lá no Manifesto dos Pioneiros, é o primeiro formato da gente pensar que a gente precisa discutir educação no país, mas passamos por um longo processo de construir a resistência nos anos 80, no enfrentamento ao regime militar, e o processo de reconstrução da democracia passou pela CBS, pelas Conferências Brasileiras de Educação, que nos levaram à constituição do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que tinha como perspectiva a ideia de que é preciso defender a educação pública de maneira aberta, fazendo lobby no Congresso Nacional para que a escola pública tivesse prioridade em relação aos desvios de dinheiro privado, para o setor privado no país todo. E, com muito custo, nós construímos, com muito esforço, com muita mobilização popular, nós construímos, depois da aprovação da Constituição, os CONEDs, que foram Congressos Nacionais de Educação. Portanto, temos aí 80, 90 anos de história de organização autônoma da sociedade civil em torno de um projeto educacional. E, depois de toda essa trajetória, nós conseguimos, finalmente, pensar um espaço que articulasse a sociedade civil e o Estado, e isso foi a primeira e a segunda Conferência Nacional de Educação. As duas CONAIs foram resultado de um longuíssimo processo de defesa de que o sistema educacional brasileiro precisa de participação popular para definir a política pública. E é este o tamanho do golpe que foi dado na CONAI. A ideia de que a gente volta a discutir política educacional nos bastidores, né? Nós estamos com muitas agendas, mas entre elas o debate da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, em que o governo golpista do Temer consegue começar o texto dizendo que é fruto de uma ampla discussão. Ele só não diz com quem, porque, de fato, nenhum de nós participou da discussão desta versão da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. E o esforço das entidades do Fórum Nacional de Educação. Neste momento, a ANPED, a CUT e a CNTE partilham a executiva do Fórum Nacional, né, com a tarefa de organizar aí a estrutura para poder fazermos um grande enfrentamento e marcarmos uma agenda que precisa ser atualizada no sentido de pensar o que é o país depois de 15 anos de afirmação do direito à educação. Nós não vamos fazer a resistência no mesmo lugar que nós estávamos nos anos 90. Nós estamos em um outro lugar, onde a gente diz para uma parcela muito importante da população que a educação é direito deles, é direito de pobres, de negros, de estudantes da escola pública estarem no ensino superior, e isso faz diferença no enfrentamento. E acho que a CONAP vai ter esse grande papel de atualizar esse debate. E aí me parece fundamental o tema que o PROIFES escolheu para essa conferência livre,
porque também acho que é um desafio a gente entender que a emenda 95 não é uma retomada simplesmente das políticas de ajuste dos anos 90, ela não é uma reedição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é bastante mais perversa que isso, porque, ainda que com lei de responsabilidade fiscal, nós trabalhamos com a perspectiva de que, em momentos de crescimento da economia, a vinculação constitucional de recursos à educação protegia a área da educação. E a PEC vai impedir isso, né? A emenda, ela congela, mesmo num cenário improvável, na minha perspectiva, de volta do crescimento econômico, porque ela coloca como grande questão a diminuição drástica do tamanho do Estado brasileiro, que é exatamente o que a gente fez, né, em 20 anos, em 15 anos de tentativa de universalização do direito à educação no país. Então, acho que vai ser um debate importante e fundamental para a gente estar bastante preparado para o debate em Belo Horizonte. Obrigada. Professora, muito obrigado. E passo agora, então, a palavra ao companheiro Newton Brandão, presidente do Proifes Federação. Quero saudar o presidente da CUT, Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, dizer que a sua presença representa a nossa compreensão de que a luta dos trabalhadores da educação se soma às lutas dos trabalhadores em geral, porque queremos educação pública, gratuita e para todos. Saudar aqui a vereadora Sofia, representando a Câmara Municipal, e o deputado Adão Vilaverde, representando a Assembleia, dizer que é uma alegria vocês estarem aqui, porque nos permite compreender de que a construção de legislações voltada para a defesa da população também é uma luta fundamental para nós, e sabemos que no Parlamento temos pessoas responsáveis por isso. Portanto, obrigado. A Andréia, companheira, organizadora, participante histórica, obrigado por estar aqui representando o Fórum Nacional Popular de Educação. E, ao saudar meu companheiro e presidente da DURGS, Paulo Morse, eu já aproveito para agradecer imensamente, junto com o Lúcio, pela coordenação, organização e planejamento desta conferência livre aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado a vocês por cumprir esse papel importante para o Proifes. Dizer aos companheiros e companheiras presentes, e eu não posso deixar de saudar aqui o professor Otávio, presidente do Sindedutec, lá representando os professores do Paraná, a Luciene, que vem da Bahia, representando os professores da Bahia, o Flávio, lá de Goiás, representando o Sindicato de Goiás, nossos companheiros do Proifes, o professor Gil Vicente, que vem do FSCar, professor Isaura Brandão, lá do Rio Grande do Norte, né, e os companheiros demais daqui do Rio Grande do Sul, dos outros sindicatos, obrigado pela presença de todos. Companheiros e companheiras, esta conferência ela se insere num conjunto de lutas e de resistência que estamos travando nos últimos tempos. O Proifes Federação se caracteriza por, para além das atividades e das lutas mais corporativas, de ser uma entidade que tem se inserido no processo de construções de alternativas e de outras alternativas sociais. No processo da educação, o Proifes era a única entidade de ensino superior presente no Fórum Nacional de Educação e tem contribuído sistematicamente com as últimas políticas quando este fórum ainda era democrático. Com o golpe, né, que todos nós sofremos, o fórum foi desmontado, foi recomposto com os amigos do rei, né, para alterar todo o processo da política que a gente vem vindo por aí. E as entidades ali presentes, incluído o Proifes, assumiu o compromisso de que a luta pela educação não podia ser desmobilizada. E aí, num debate muito forte, construiu-se o Fórum Nacional Popular de Educação, que o Proifes foi um dos organizadores, junto com a CNTE, junto com a CONTE, junto com a AMPED e as outras entidades do Fórum Democrático que compunham o fórum daquele momento. Estas entidades hoje organizam a Conferência Nacional Popular de Educação. É interessante que nós vimos da construção de duas CONAIs, 2010, 2014, e fizemos toda
um conjunto de ações populares representativas da sociedade. Qual é a pauta da educação hoje? É a pauta da CONAP. Hoje se discute a organização feita por estas entidades, sem a participação do governo federal, que não está preocupado sequer com a CONAI, que ele disse que faria. Não vai fazer, e se fizer, vai ser para referendar as políticas restritivas que estão trabalhando na educação. Portanto, esta conferência se insere no conjunto de debater políticas públicas que resistam às ações de destruição da educação patrocinada pelo governo federal. E a CONAP, que acontecerá de 24 a 26 em Belo Horizonte, vai ser o espaço de consolidação disso. Nós, do PROIFES, evidentemente, procuramos fazer uma interação com a Andifes e com o CONIF, porque na área da educação nós sempre tivemos uma boa integração com essas duas entidades, que têm pautado a política da educação nas universidades e nos institutos federais. E esta mesa, esta conferência, procura dar resposta nesta perspectiva, tanto na perspectiva de destruição da educação no seu conjunto, como a questão da pesquisa, né, que, nesta perspectiva de congelamento de gastos por 20 anos, com certeza também ficará refém, né, das dificuldades e não poderá desenvolver-se como deveria. Então, nós esperamos que todos nós tenhamos um bom debate e que nesta conferência possamos levar propostas para a CONAP, e aí um convite forte para quem ainda não se credenciou, me parece que ainda é possível, mas é fundamental que Belo Horizonte seja ocupado pelas universidades, né, que nós das universidades, reitores, professores e estudantes, ocupamos Belo Horizonte para dizer que nós não aceitamos o sucateamento da educação. Bom trabalho para todos nós. Professor Brandão, muito obrigado. Eu quero fazer registro de presenças aqui. A vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Jane Tutiquian. Reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Lúcia Pelanda. O reitor eleito do IFRS, professor Júlio Chandro Heck. Reitor substituto do IFRS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, professor José Eli dos Santos. O representante do reitor do IFSul, professor Antônio Carlos Brodo, ex-reitor e atual assessor do reitor do IFSul. Eu quero registrar a presença, novamente, do professor Otávio, presidente do Sindicato Edutec, do Paraná. A presença do professor Flávio Alves Silva, presidente do Sindicato ADUF Goiás, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Goiás. Professora Luciane Fernandes, que é a presidente do Sindicato dos Professores da Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia, e também vice-presidente do PROIFES Federação. Eu quero registrar também a presença dos diretores, colegas do CEPERS, agradecer a presença, professores Rosane Zan, Cássio Ritter e Vera Lesses, companheiros do CEPERS. Também companheiros da representação estudantil, o Felipe Aich, coordenador da União Estadual dos Estudantes, Tainá Maronese, vice-presidente sul da União Nacional dos Estudantes. Agradeço a todos. Professora Lúcia Pelanda, quando eu me referi à senhora, acho que a senhora estava dando uma entrevista, porque os nossos jornalistas estão por aí à cata de entrevistas. Eu tenho certeza que a sua entrevista será das mais importantes. Eu apenas vou, antes de fechar essa mesa, eu vou me referir a um episódio que eu vivi no dia 26 de abril, quinta-feira passada. Eu já comentei com a vereadora Sofia, que eu prometi a ela que eu ia comentar isso aqui. Eu fui convidado
como presidente desse sindicato, a participar da comemoração dos 61 anos da Rádio Guaíba. E realmente lá estive, foi um dia festivo em toda a emissora, e há um programa do qual eu já tinha participado algumas vezes, que chama-se Esfera Pública, e nesse programa eu participei novamente. Esse programa de Esfera Pública, naquele dia, foi especial, foi num estúdio especial que tem vidros para a rua, então o povo vê, passa e olha para dentro como se fosse um aquário, né? E eu participei daquele programa, que eu já, pela terceira ou quarta vez, e o âncora me colocou sentado bem ao lado do prefeito de Porto Alegre. E foi muito interessante, porque eu não pude me resistir à provocação. Eu peguei essa camiseta que a nossa assessora de imprensa, Manuela, está usando, em defesa da educação pública. Nós tínhamos algumas camisetas para distribuir, peguei uma camiseta e disse: eu quero entregar ao prefeito, é uma honra entregar-lhe essa camiseta do nosso sindicato em defesa da educação pública. E eu espero vê-lo usando essa camiseta. E a resposta do prefeito foi bem o espírito que está regendo os golpistas desse país. Muito bem, professor, obrigado. Sim, realmente, devemos defender a educação pública, mas não estatal. Essa foi a resposta do prefeito. No ar. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que educação é negócio, educação é serviço, educação é, como já está acontecendo, coisa empresarial com bolsa, com ação na Bolsa de Valores, como já está acontecendo. E isso é uma tendência mundial, essa pressão é mundial. O Banco Mundial está nos pressionando para que a Organização Mundial do Comércio deixe de olhar a educação como dever do Estado, e sim como serviço para o Estado. E é contra isso que nós temos a obrigação de lutar. É um compromisso nosso, de todo o movimento sindical docente, de todos os trabalhadores brasileiros, lutarem para que isso não ocorra. Agora, eu agradeço a todos, eu desfaço essa mesa de abertura e passo imediatamente a palavra ao nosso colega, professor Gil Vicente, da Universidade Federal de São Carlos, que fará uma exposição de 30 minutos sobre os efeitos da Emenda Constitucional 95 na nossa vida. Muito obrigado. A mesa de abertura está desfeita. Agradeço a todos. Professor, bem funcionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora, obrigado. Parabéns. Eu não imaginei que fosse tão explícita. Foi bem assim. Obrigado. Gil, como é que vai? Sai um pouquinho que a Manuela me arrastou ali para fora. Para a entrevista, claro. Não, é que a gente está competindo com os jornalistas, né? Eu vou falar com a televisão e com a rádio, por isso que eu saí daqui. Não foi indelicadeza, não. Não, claro. Só justificando que realmente é meio chato. Você vai falar em pé? Eu sempre prefiro falar em pé. Sim, claro, é professor. Eu não sei falar sentado, bonitinho, sentado. Você está com o meu. Você está com o pé, vai.
Aqui não passa, passa aí, né? Eu vou pedindo para você passar? Aí só no raio lento, tá? Vai pedir pra ele que ele vai passando. Tá? Tá resolvido. Pode pôr o primeiro quadro, o primeiro deles. Depois desse. Primeiro. Isso, esse aí. Pode falar? Bom, desculpem o atraso, mas teremos agora a palestra do colega Gil Vicente dos Reis Figueiredo, da Universidade Federal de São Carlos, que é o nosso assessor para assuntos de finanças, de matemática financeira na nossa federação. Gil, obrigado pela vinda e, por favor. Bom, primeiro, eu que agradeço, viu, Paulo? Cumprimento o Adão, a Claudir, né? Claudir, a Sofia, que não está aqui, o Paulo, em nome de todos os presentes, cumprimento o Paulo e as demais autoridades estão aqui. A satisfação é minha, grande prazer de estar aqui. Eu já comecei com esse gráfico aqui. Deixa eu me adequar à tecnologia, deixa eu ver como está funcionando bem. Pessoal, esse gráfico ele é a cara do golpe político em curso. Por quê? Porque este gráfico é o gráfico do percentual do PIB brasileiro que está indo para a educação. E a gente começa no ano 2000 e a gente vê essa progressão que houve aqui, que vai de 4,5% e chega a 6,5%. Essa curvinha aqui foi aprovado no Plano Nacional de Educação, que dizia o quê? Que a gente tinha que sair daquele 6,5%, chegar a 7% em 2, 3 anos e depois chegar a 10% em 10 anos mais. Isso é o que foi aprovado, isso é o que a população brasileira votou. E essa outra curva vermelha aqui é o que vai acontecer sob a emenda complementar 95. Tem algumas hipóteses que estão por trás disso. Antes Claudir estava nos explicando que agora está induzido aqui uma disputa pelos recursos entre a saúde, educação, etc. e tal, que é verdade, né? E por trás desse gráfico aí, o que está pressuposto é que a parcela da educação vai diminuir de forma homogênea com todas as demais, que podia não ser, né? Podia a saúde diminuir mais, a educação um pouquinho menos, mas não. Se você supuser que a emenda constitucional se abaterá por igual, homogeneamente, sobre todas as áreas públicas, é isso que vai acontecer com a educação. Essa é a cara do que, em média, vai acontecer com as áreas sociais. Então, o que isso está dizendo é que o Plano Nacional de Educação está inviabilizado. Não está inviabilizado só na educação superior, ele está inviabilizado como um todo, em todas as áreas. Desde a educação superior até o ensino infantil, onde a gente teria uma passagem dos 23% do atendimento às crianças de 0 a 3 anos para 50%, em 10 anos com qualidade, com o custo aluno de qualidade, com o CAC, que seria 2 a 3 vezes maior, e a gente, em vez disso, vai ter um decréscimo não só numérico nominal, como percentual, como também de qualidade. Então, isso é o que está posto. Você pode, eu vou pedindo, você vai virando. Então, o que a gente queria apresentar no primeiro lugar é assim, tem uma primeira questão que é básica, que diz assim, será que de fato a gente precisava dos 10%? Uma segunda questão é, esses 10% vêm de onde? O Brasil tem dinheiro para isso? Porque tem um discurso que é assim, não, o Brasil é um país pobre, a gente não tem dinheiro, 10% é muito para a educação e tal. Então, primeiro é saber se precisa, depois é saber de onde é que vem e depois saber por que é que não vem, se é que pode vir. Então, esse primeiro quadro aí é um quadro que é resultado de alguns estudos feitos pelo pessoal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que trabalhou com o Solano Qualidade, pelo PROIFES. E o que a gente fez foi uma coisa muito simples. Pegou tudo aquilo que foi aprovado no PNE e transformou em números. Ou seja, a gente tinha uma ampliação do atendimento infantil, né, de 23% para 50%, com a melhoria de qualidade, isso dá um percentual do PIB necessário. A gente fez isso para cada ano dos 10 seguintes, em relação ao ano que foi aprovado o Plano Nacional de Educação. A gente fez isso nesses 10 anos para todos os níveis de ensino, da educação infantil até o ensino superior e pós-graduação. E aí, de fato, a gente mostra
somando isso tudo, a gente mostra que, de fato, é preciso mais ou menos quase 10%, 9,7%. Então, a gente precisa 3 a 4% a mais para ter uma educação inclusiva, de qualidade, em todos os níveis e universal para todos. Pode passar. Bom, pode passar esse também que eu já falei. Mais um. Isso, bom, aí a gente se pergunta se tem dinheiro para isso e de onde a gente pode ver esse dinheiro. E a gente começa com esse quadro para mostrar algo que foi dito, eu não acho que foi o Adão que falou da reforma fiscal, né? Que é um problema de fundo. Esse é o problema. O problema não é a carga fiscal, se ela é grande ou pequena. O problema é de onde ela vem e sobre quem que ela incide. Então, a comparação que a gente faz aqui é uma comparação que ela nem é tão maldosa quanto poderia ser. Se a gente estivesse comparando Brasil e Argentina, por exemplo, os países da periferia capitalista, com a Noruega, com a Islândia, com outros países. Seguro aqui. Pronto. Enquanto ele troca. Bom, aqui já exige um malabarismo um pouco melhor. Tá. Obrigado. Pronto. Então, aqui. Então, vejam só. Esse pedaço aqui é imposto sobre a renda e a propriedade. Então, veja o que acontece no Brasil e Argentina. Está vendo esses conezinhos pequenininhos, magrinhos, baixinhos aqui? Esses conezinhos são o que no Brasil se cobra sobre a renda. E aqueles cones enormes lá, aquilo ali é Canadá e Estados Unidos. Então, no Canadá e Estados Unidos se cobra mais de 2 vezes o que se cobra sobre a renda no Brasil. Curiosamente, sobre a propriedade é a mesma conversa. Aqui, uns coninhos de nada aqui do Brasil sobre a propriedade e um cone grande nos Estados Unidos e Canadá. Se você olha do que se recolhe dos pobres, da maioria da população brasileira, que é sobre o consumo, aí, de novo, esses cones enormes aqui, tá vendo? Eles são do Brasil e Argentina. Aquele coninho magrinho, pequenininho, mirrado, aquele é dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que, no nosso país aqui, a gente não cobra quem tem dinheiro, quem tem renda, quem tem capital e quem tem propriedade. A gente cobra sobre quem não tem. A soma do recurso que se obtém é pouquinho. E a pergunta é possível mudar essas coisas? Como é que se muda essas coisas? Qual seria um caminho para uma reforma que fizesse justiça social? Pode virar. E daí a gente vai começar a analisar uma série de itens que podiam ser modificados no Brasil. E a gente pode perguntar depois se, fazendo essas mudanças, a gente tem ou não tem o recurso que a educação precisa. E a resposta vai ser que tem, sobra em dobro o que precisa para a educação, e, aliás, sobra para a educação, para a saúde, para a habitação, para tudo o que se quiser. Não se tem, não é porque não se tenha, é porque se não recolhe daquelas pessoas que têm, e se tenta tirar o dinheiro de quem não tem, evidentemente, aí não vai ter o dinheiro suficiente. Então, é só olhar ali, recurso do petróleo. Eu fiz uma síntese bem rápida, tem estudos técnicos, a assessoria para assuntos energéticos da Câmara fez um estudo mostrando aquele 0,8% ali, é uma conta que foi feita pela assessoria da Câmara Federal, 3 anos atrás, quando o barril do petróleo estava a 110. Depois ele caiu, chegou a menos de 30, hoje ele está em 70, 80. Ele mantém uma média de aí, $100 o barril, né, historicamente, ao longo do tempo. De maneira que aquele 0,8% não era real a conta quando foi feita. Né? Depois disso, evidentemente, com a entrada do PLS 131 do Serra, que tirou a Petrobras do protagonismo com o operador e outras coisas que foram feitas depois, esse valor vai ser drasticamente reduzido. Aquilo que a gente tinha aprovado, que era a ida dos recursos totais do Fundo Social, do recurso do próprio fundo, uma parte, 75% da educação e 25% da saúde, aquilo não vai acontecer mais, e aquilo que acontecer vai acontecer sobre uma base de cálculo muito menor. Mas, de qualquer maneira, 0,8% poderiam, em tese, em 10 anos, do PIB, poderiam vir para a educação. Os outros recursos minerais, estava em discussão o marco da exploração mineral, que é tentativa de mudar a contribuição financeira sobre a exploração de recursos minerais, que é a CFEM, isso está parado. Se isso for feito, teremos mais 0,4% do PIB. Por que isso? Porque no Brasil, de novo, os impostos sobre a exploração de riquezas minerais são ínfimos.
são 2% ferro, 3% do alumínio, pedras preciosas 0,2%, isso é para pessoa jurídica, se for para pessoa física, se for para jurídica é muito menos. Enfim, você tem um perfil que é infinitamente inferior ao dos Estados Unidos, por exemplo, que é entre 5% e 12%, sem mencionar outros países. Mas aqui a gente cobra super pouco. CPMF, contribuição progressiva. Eu não defendo, a gente não defende a volta da contribuição financeira, aquela que tirava do teu salário e do meu, o mesmo que tirava do sujeito que mexe 10 milhões de dólares, 20 milhões, 200 milhões de reais. Não tem que ser assim. Tem que haver, como é para todas as outras coisas, como tem que ser. Tem que haver uma isenção, movimentação. O sujeito que ganha salário mínimo não vai pagar a contribuição sobre movimentação financeira. Temos que rir disso, né? O sujeito da classe média também tem que pagar um percentual pequeno. Agora, aquele camarada que mexe com especulação, que mexe com grande dinheiro, esse tem que pagar progressivamente mais, de maneira a equilibrar a entrada de recursos que, quando foi extinto em 2007, era 1,4% do PIB por ano. Pode virar. Só aí nessa página aí já está 8,412, 1,4 já está em quase 3. Só nessa página, 3% daqueles 3 para 4 que a gente precisava, mas tem muito mais. Taxação sobre especulação financeira. Eu, quando faço essa apresentação, eu deixo o PowerPoint com o nome do site, porque senão as pessoas não acreditam. Não acreditam, porque nesse site aí vocês podem acompanhar dia a dia, mês a mês, durante todo o ano de 2015, por exemplo, o que foi movimentado em bolsa. Não é compra e venda de ações, é derivativos. Hoje, a história do grande capital é derivativos. Então, tem opções, que nem está aí, opções, contratos e mini-contratos de índice de qualquer coisa que vocês quiserem, do índice do dólar, do índice da Bolsa de Valores, qualquer coisa. Sabem quanto foi movimentado em 2015? 10,3 PIBs. Se movimentou mais de 10 vezes tudo aquilo que é produzido de riqueza rolou pela Bolsa ao longo do ano. O que dá uma dimensão do poder, de quem é que se beneficia, quem é que está por trás desse golpe. Não é o capital produtivo brasileiro. Não é esse capital. São os grandes interesses, aqueles que querem o petróleo brasileiro, que querem a riqueza dos minerais do subsolo brasileiro, e aqueles que querem receber os exorbitantes juros que se cobram sobre a dívida pública da qual eles têm papéis. Então, essa gente roda 10,3 vezes o que se produz no país, o que dá uma dimensão de quem manda. Porque, como já dizia o Marx, muitos anos atrás, quem manda é quem detém o poder do capital, e quem detém o poder do capital são eles, não é o capital produtivo. É esse povo que está por trás, né, das marionetes do poder. Isso daí, se a gente taxar em 0,1% essas transações em bolsa, como são 10 PIBs, isso dá 1% do PIB. Né? Taxar em 0,1 é um milésimo de 10% dá 1%. Né? É essa a conta certa. 1% do PIB dá para vir daí. Regulamentação sobre grandes fortunas, a gente sabe. Tem lá na Constituição de 88 que tem que fazer. Vai para o Congresso, e aqueles congressistas que votam pela minha sogra, pelo meu avô, né, tá, que eles não vão fazer nunca, porque aqueles representam um segmento para o qual não interessa fazer a argumentação. Então, isso não foi... Tem um projeto lá que está mencionado aí, que é o PLC 48/2011, eu fiz uma conta em cima dele, e segundo esse projeto, mais 0,3% do PIB por ano pode advir se a gente taxar as grandes fortunas. Por fim, as desonerações, que eu não sei se acho que foi você que mencionou, né? As desonerações que atingiram um pico em 2012, mas que este ano, até o momento, em 2016, elas foram de 91 bi. Esse ano são um pouquinho menores, vai dar 1,4, 1,3. Mas é um número absurdo, 1,3, 1,4, 1,5% do PIB. Se você somar tudo isso, daí dá mais de 5%. E a gente precisa não chegar a 4%. Então, o dinheiro tem e sobra, mas esse é um pedaço. Isso daí é assim, o que os setores aquinhoados deveriam pagar, que não pagam. Como é que você consegue tirar dinheiro? Como é que você deveria fazer uma reforma fiscal para tirar dinheiro de quem tem? Agora, tem uma outra coisa, é como é que a gente paga dinheiro para quem tem demais. O problema não é só que a gente não tira de quem tem, o problema é que a gente não só não tira, como dá para quem tem demais, pagando os juros absurdos sobre a dívida pública.
Pode passar que vai vir. Então, mais de 5 esse golpe que está aí. Agora, tem um outro. O Brasil, você sabe que tem os juros mais altos do mundo. Tem flutuado entre 5% e 7% real. Varia um pouco de ano para ano, de mês para mês. Nessas curvas que vocês veem, está a variação aqui, ó. A partir de 2008, vai flutuando, 6, 6,2, 5, chegou a um pico de 7, mas dessa ordem. E isso daqui é o que acontece quando você incide esse juros sobre o tamanho da dívida pública. A dívida pública está hoje em volta de 70% do PIB. Então, quando você incide o juro real sobre a dívida pública, dá esses números estão aqui, 3, 4, 5, chegou a dar quase 5%. Então, esse dinheiro é o dinheiro que vai para essa gente, né? Que cobra juros estratosféricos em cima dos papéis que eles têm. Então, algo que eles deveriam receber 0,5% do PIB, ou até menos que isso, né? Eles recebem 4%, 5% do PIB. Se você somar os dois, tem isso esquecendo o dinheiro de corrupção, esquecendo a sonegação, esquecendo todo o resto. Vejam o absurdo que é nesse país. Você tem mais de 10% do PIB que vão para onde não deve. Falta 4% da educação para ter uma educação em todos os níveis, perfeita para todo mundo, mais uns 2% a 3% que você vai ler na saúde. Se você pegar todas as áreas sociais juntas, não dá 10%. Então, qual é o quadro real? Não fosse esse estado de coisas e um golpe que aprofunda e legitima, entre aspas, porque é ilegítimo, esse estado de coisas, tenta legitimar, tenta dar um aspecto legal para esse... Não fosse esse golpe, você tem dinheiro para fazer outro país que não é esse que a gente está. E a população votou por isso, está se fazendo o absoluto contrário. Pode rodar mais uma. Aí eu faço um pouco de alguns dados sobre política pública. Assim, na educação superior, a maioria de vocês conhece isso. Aqui é o percentual de investimento público direto, né? E aqui é o investimento total. Mas pode voltar esse quadro que eu já falei. Pode passar mais uma. Isso aqui é o número de alunos, o número de matrículas públicas. Eu só coloquei esse quadro porque a maioria de vocês conhece, porque tem um desdobramento recente, publicado agora pelo INEP em 2017, que eu queria chamar a atenção. Isso aqui é o número de matrículas total. Esse aqui, as matrículas públicas, são essas cruzinhas aqui, está vendo? Cruzinha aqui, cruzinha ali, são as públicas. E as que têm os triângulos são as matrículas privadas. O que eu queria chamar a atenção é que para a explosão que houve nas matrículas privadas nos últimos 6, 7, 8 anos. Especialmente nos últimos 2, 3 anos. Hoje em dia a gente tem 1,5 milhão de alunos nas matrículas privadas à distância. É uma absoluta explosão das matrículas à distância no ensino privado, com custo baixo, é muito mais baixo ainda do que aquele diploma que você dá, que é de má qualidade, na grande maioria dos casos, que você está na escola privada. Agora, você tem uma explosão de algo que há 10 anos atrás não era nada, e agora é 1,5 milhão, que é quase tantos alunos quanto você tem em todo o sistema público, universidades e institutos federais juntos. Nos últimos 3, 4 anos, explodiu a matrícula privada no ensino superior. Pode passar mais uma. Isso aqui, evolução do número de docentes, é um quadro que muitos de vocês certamente conhecem, que a gente, na época do Fernando Henrique, tinha 40, 45 mil e tal, isso explodiu, foi até 90 mil. Pode passar mais um. Bom, aqui a gente começa com um problema complicado, que é o repasse de recursos públicos para a esfera privada. Eu não vou me deter muito nisso, mas é uma coisa que quem tem ouvido essa palestra, eu tenho detalhado isso com muita minúcia, né? Até o FIES, por exemplo, quando o Lula deixa o governo, ele deixa com 0,8 bilhões, e depois, entre 2011 e 2014, uma explosão do repasse do recurso do FIES para a esfera privada. Isso vai de 1 bilhão, quando o Lula deixou, para quase 20, quando a Dilma termina, e isso é aprofundado pelo governo Temer, vai de 20 para mais de 30. De maneira que, pode passar mais uma, a situação que a gente tem hoje é uma calamidade. Isso aqui é a execução financeira, o orçamento do MEC. E esse percentual daqui é o percentual que significa a execução financeira do FIES dividido por todo o dinheiro que tem no MEC. Então, passa de 4%, 5%, até 2010 ficava nessa faixa,
e hoje nós temos um terço do orçamento do MEC é canalizado para o FIES. São recursos que entram no investimento privado de uma empresa como a Croton e várias outras que têm investimento em bolsa. Pode passar mais um que a gente vai ver uma coisa aqui. Ó. Isso aqui é 2011, isso aqui são as ações da Croton. Porque você pode perguntar onde é que vai parar o dinheiro público, né? E ele vai parar, sabe aonde? No bolso dos acionistas da Croton. Isso aqui é o preço das ações da Croton, não dá para ver muito bem, mas eu digo, vocês podem acreditar que é verdade. Isso aqui é os valores das ações da Croton até 2011, aqui é 2011 e 12. E isso aqui é 2011, 2014, 15 e 16, sabe? A Bolsa perdeu nesse período 15% do valor real, entre 2011 e 2016. Perdeu 15%. Sabe o que aconteceu com as ações da Croton? Subiram 800%. 800%. Então, fundo público transformado em dinheiro privado de acionistas. Isso. Pode rodar mais uma. Bom, aí a gente passa um pouquinho para a emenda constitucional 95. Pode passar mais um, porque isso eu já falei. Não, esse também pode passar. Bom, isso daí, eu vou mostrar para vocês. Antes e depois da emenda constitucional, qual é a previsão a médio prazo em 10 anos. Isso aqui é como é hoje. Como é hoje, assim, 13,5% dos recursos vão para o pagamento da dívida pública. Dessa cor aqui, ó, é a Previdência, 7%. E 7% do PIB, essa pizzazinha é o PIB. 7% vão para a Previdência, e isso aqui são outros. Os outros é o quê? A saúde, educação, enfim, todas as áreas públicas. Isso assim é como é hoje. Agora, o que a gente vai ver no quadro seguinte é qual é a proposta que está por trás da emenda constitucional. Fiz as contas em 10 anos, porque em 10 anos eu usei um estudo também da Câmara Federal, que faz a projeção do PIB, do crescimento da inflação e tal. Peguei todos os dados que o próprio assessor da Câmara disse que são os dados que a gente deve considerar para analisar, inclusive, a emenda constitucional 95, que ela fez para isso. Então, já que ela fez para isso, este que vos fala achou que valia a pena pegar os dados e fazer uma projeção para que nós todos conhecêssemos. Então, vejam só, 13,5%. Com esses 13,5% não chega, porque a gente viu que o valor que deveria ir pelos juros que eles querem cobrar entre 4 e 5. E com esses 13,5% que estão indo para o ganho de capital, o que acontece com a dívida pública? Ela vai aumentando em relação ao PIB. Tanto que ela foi de 50%, hoje está quase em 70%. Ela vai aumentando porque o valor cobrado é tão alto que mesmo um percentual absurdo de 13,5% para pagar o serviço da dívida não chega. Então, qual é a ideia? Você pegar essa fatia cinza, estourar a fatia cinza que você fará com a emenda constitucional. Por quê? Porque você congela essas outras duas que estão aqui, que vão para as áreas sociais, congela em relação ao PIB, que você vai reduzindo ano a ano. Por quê? Porque é um fator, é um valor que fica fixo, como valor corrigido pela inflação, enquanto que o PIB vai aumentando. Então, você tem uma fatia fixa em valor real e um PIB que a riqueza do Brasil cresce, mas ela não é transmitida para as áreas sociais. Então, as áreas sociais frente ao PIB vão declinando. Logo, aquelas que não vão para as áreas sociais, que são o pagamento da dívida, vão ampliando em relação ao PIB. Pode rolar uma que a gente vai ver. Essa fatia de 13,5% vai virar 6,5%. Ou seja, vai ser mais que o suficiente para pagar a ganância do grande capital que vai se apropriar do dinheiro público para, enfim, para um enriquecimento cada vez maior e para uma diferença cada vez maior entre quem tem e quem não tem dinheiro no país. E aí, as outras despesas, volta só uma para a gente ver. Aqui, vocês viram que somava 15,5%. Pode voltar, vai para frente, por favor. 15,5%, isso aqui, em poucos anos, vai para 12,5%. É óbvio, né? É óbvio que fica congelado, o PIB vai aumentando, a riqueza vai aumentando, você tem fixo o valor que vai para as áreas sociais, aquele fixo sobre um número que está aumentando, vai diminuindo. 12,5%. Isso aqui é com a reforma da Previdência que esse governo queria fazer. Ele queria dividir a miséria. Ou seja, já que vai ser uma miséria geral, a gente pega essa miséria e divide. Dá um crau nos trabalhadores, diminui o dinheiro para a Previdência, diminui um pouquinho para a educação, um pouquinho para a saúde, diminui democraticamente. A gente ataca
todas as áreas públicas por igual. Essa é a proposta. Porque senão, se não reduzir a Previdência, o que vai acontecer? O impacto vai ser sobre o outro pedaço. Se você não consegue reduzir o dinheiro da Previdência, vai ter que reduzir mais saúde, educação e as outras coisas. Então, esse era o projeto, que não deu certo. Eles não conseguiram, então, tomara que não consigam nunca. Vira mais uma, por favor. Aí, a história fica assim. Não deu para mexer naquele 7, que continua igual. O que vai acontecer? Os 12,5, para dar a redução de 12,5, tem que ir de 8 para 5,5. Saúde, educação, etc. e tal. Então, a redução tem que ser brutal em cima do conjunto das áreas públicas. Se vai haver uma disputa pelo fundo público entre saúde e educação, pode ser até, isso pode rolar. Agora, em média, vai haver uma redução brutal. E aí, dentro disso, tem um outro problema, que é assim, se você olhar para o dinheiro que vai para saúde e educação, boa parte vai para pagamento de pessoal. Não é verdade? Porque nas universidades, por exemplo, isso varia. Depende da universidade se é antiga ou se é nova, estabelecida ou não. Pode ser 70%, 80% ou até 90% que vai para pessoal e o resto vai para o custeio e vai para investimentos. O que acontece, então, com esse processo de redução daquele pedacinho amarelo ali, que tem que cair brutalmente, isso em 10 anos a conta, porque depois piora. E o que acontece com aquele processo de redução? Você não pode comprimir pessoal, ou pelo menos é difícil comprimir pessoal, nos professores tem acordos que valem até 2019. Então, é difícil você reduzir, tem a pressão do servidor público. Então, o que acontece? A pressão vai vir sobre, nas universidades, custeio, capital, custeio e investimentos. Né? Então, a pressão vai ser sobre esse pedaço, o que vai fazer com que progressivamente você discuta uma das duas soluções. Primeira, você fecha as universidades. Segunda, já que não tem dinheiro, você cobra de quem, abre aspas, quem pode pagar, que é o projeto de cobrar que já está nas Folhas de São Paulo, no Estado de São Paulo, tem editoriais, quem olhar nos últimos 6 meses, você vai ver vários editoriais dizendo que não há condições de sustentabilidade, tomando esse projeto como premissa, e, portanto, nós temos que cobrar os 10%, 15%, 20% que vão fazer com que o recurso que hoje são de custeio, investimento, que são na faixa de 10%, 15%, 20%, venha dos estudantes. Então, isso que está em curso na área da educação superior. Pode rolar mais uma. Na prática, vou dar para vocês alguns números que a gente já tem. Orçamento de investimento nas universidades 2015, 13 bi. O orçamento das universidades em 2017, 8,7. Em 2018, 5,9 bi. Isso quem me passou esses dados com precisão foi o Lindeberg. Uma vez que eu ia dar uma palestra, eu falei, Lindeberg, você tem os números certinhos? Ele me passou, vou te dar, está aqui, ó, acabei de olhar no projeto aqui, me passou os números todos. Então, na universidade, você vai de 13 bi em 2015 para 5,9. É menos da metade de investimentos. Aí você vai ver, isso é um desastre. Agora, olha o que vai acontecer nos institutos, que consegue ser um desastre pior. Nos institutos era 7,9 e vai para 2,8. Menos essa parte. Ou seja, está em curso um processo de destruição da rede criada para desenvolver pesquisa e tecnologia. Quer dizer, é onde nós estamos inviabilizando o país. É um absurdo. A gente não só não tem uma estratégia de crescimento, como tem uma estratégia para detonar o país, para acabar com a soberania do país. Então, isso que está acontecendo. Se você olhar para a ciência e tecnologia, foram dados que foram passados esses dias, se você tomar 2013 como 100, 2017 vai ser 50 e 2018 vai ter que ser 40. Então, a gente teve uma redução de 60% em 5 anos na ciência e tecnologia. O que, evidentemente, é um desastre maior ainda do que é para a universidade. Pois não. Só para contextualizar um pouco aí os dados da universidade e dos institutos, que aí vai ver na redução da política de Estado. Tem um outro fenômeno, que eu acho que é bom a gente contextualizar, que é a política de governo por meio das emendas parlamentares. Enquanto reduz o orçamento de Estado, em alguns setores, dos institutos, inclusive, eles repõem alguns valores por meio de emendas parlamentares, que é a política de governo. A gente deixa para o debate isso. Deixa eu... Não tem os números de ciência e tecnologia,
2013 tem os números, Não, eu tenho só essa proporção. Os números eu não tenho. Me foi passado esses dias, mas eu não tenho os números. Talvez alguém que vai falar sobre essa área especificamente, ciência e tecnologia, vai apresentar isso depois. Pode passar mais um. Porque aí, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte para vocês. Eu fiz um estudo muito detalhado, partindo das seguintes premissas, do ponto de vista metodológico, de que sobre as universidades e sobre os institutos federais vai se abater a mesmo decréscimo percentual que sobre a fatia da área pública como um todo. Você tem que pressupor isso, porque pode ser, como ele estava dizendo aqui, que esse impacto não seja homogêneo. Pode ser que a saúde sofra um impacto maior do que as universidades, pode ser que outras áreas públicas, a segurança, pegue mais dinheiro, enfim, a gente não sabe exatamente. Mas supondo que haja um decréscimo homogêneo para a educação e para as universidades, supõe que a desgraça se reparta homogeneamente sobre todo o setor público. Supondo isso, como premissa, o que é possível? Logo, a gente tem exatamente os números que vamos ter. Se a gente fizer isso, alguns dados a gente consegue deduzir. Primeiro, congelamento de contratações. Não tem espaço para mais contratações nas universidades públicas, nas universidades e institutos federais. Segundo, vai ter um congelamento nominal de salários. Não tem outra forma senão congelar nominalmente os salários. Aliás, o governo está dizendo, depois eu queria falar mais um pouquinho sobre o servidor público como um todo. Mas em relação aos professores, vai ter um congelamento salarial, enquanto perdurar a emenda constitucional. E vai ter um declínio enorme de verbas de custeio, além dos investimentos, que deve chegar aí por volta, na minha conta, de 20% do que era no início do declínio, pela minha conta. Ou seja, é um quadro de inviabilização do sistema, da rede de universidades e institutos federais como um todo. Não tem, e esses números, dá para você fazer os números, fazer um modelo, porque você tem a projeção de crescimento do PIB, você tem a projeção de crescimento das universidades, você faz as contas, é uma questão de contas, não é difícil. Bom, pode passar mais um, por favor. E esse é um outro dado que eu queria dar para vocês, porque já está na grande imprensa. Quando a grande imprensa começa a falar muito, a gente já sabe. A grande imprensa já tem anunciado o seguinte: o servidor público, ele é meio um vagabundo, né? Os privilegiados. Então, ele ganha 100 de salário base, mas ele tem uns penduricados aqui que vão de 70%, 80%. A gente nunca quis isso. A gente no ensino superior, a gente conseguiu acabar com os penduricários todos. Mas o conjunto dos servidores não conseguiu a coisa do incentivo, né? Você produz mais, você leva mais um pouquinho. Mas eles são os vagabundos. Eles ganham, todos eles, 100% dos incentivos. Então, se eles ganham 100 de salário de vencimento básico, eles ganham mais entre 75% e 78%, em média, desses penduricários. Nós temos que acabar com isso, porque isso é um absurdo. Na verdade, eles não são analisados direito, porque eles não fazem um processo de avaliação justo, né? E todo mundo, de um jeito ou de outro, tenta ganhar os 100% de tudo. Então, nós temos que acabar com esses privilégios. Papo da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. O que nós temos que fazer? Reduzir esses penduricários. Porque o que está garantido é o vencimento básico no serviço público. Porque a Constituição garante é o vencimento básico, não garante as gratificações. Não estão garantidas. Então, nós vamos mexer. O plano que eles dizem que estão fazendo, a gente ouviu disso de várias fontes, é para mexer nas gratificações do serviço público. Mexendo nas gratificações do serviço público, eles conseguem acertar, lembra aquela fatia dos outros, saúde, educação, etc., cuja parte principal era do pessoal. Então, um ataque aos vencimentos via gratificações está em curso. E a grande imprensa já tem noticiado isso amplamente. Ou seja, pessoal, concluindo o que eu vim apresentar para vocês, o que a gente tem que observar é o seguinte: a emenda constitucional essa que beneficia o grande setor financeiro, o grande capital, que beneficia os rentistas, reduzindo o discurso para as áreas públicas, ela inviabiliza as áreas sociais como um todo e, particularmente, vai acabar efetivamente com as universidades. Vai fazer com que as universidades tenham que ou se privatizar internamente, buscando dinheiro vendendo seus produtos, ou tenham que cobrar dos alunos, senão elas não vão funcionar. É isso que está em curso. E o nosso desafio nessas eleições que a gente tem aí, não é só mudar a presidência da República, porque não chega. Nós temos que mudar a emenda constitucional. E para derrubar a emenda constitucional, precisamos de 60% da Câmara e do Senado. Não é pouca coisa. Ou seja, nós temos que falar com os futuros deputados federais, na verdade,
e senadores, porque essa gente que a gente vai eleger vai ter que mudar a emenda constitucional, vai ter que revogar a emenda constitucional, porque não adianta o presidente, por mais que a gente eleja um presidente progressista, ele não vai conseguir contrariar a Constituição, e a Constituição diz que é esse o quadro que vai acontecer. Essa gente que usurpou o poder, ela conseguiu dizer não só o que há agora, mas o que será durante os próximos 20 anos, impedindo um governo progressista e que trabalhe em prol dos trabalhadores a se instalar, porque ele não vai conseguir. Para isso, ele vai ter que respeitar a Constituição. Então, para nós mudarmos esse quadro, o que a sociedade brasileira precisa entender, para que a universidade tenha futuro, porque a educação tenha futuro, é preciso que os congressistas que entrem no Congresso Nacional, que a gente consiga, nós, população brasileira, consigamos eleger gente em quantidade suficiente para desmanchar esse desastre que foi feito, não só com a educação, como nas áreas sociais do país, que nós temos que defender. É isso, pessoal. Obrigado.